A gente fala há 10 anos que vai espanholizar o futebol brasileiro, que vai ser igual Barcelona e Real Madrid todo ano na Espanha. Espanholizou a NBA, que teve 4 finais seguidas, Golden State e Cleveland, e não espanholizou o futebol brasileiro. Não quer dizer que não vá um dia, mas até hoje não aconteceu. A gente falava isso do São Paulo do Tele e acabou a era. Depois falamos isso do São Paulo do Muricy, acabou a era. Falava-se isso do Corinthians, do Tite, campeão do mundo, com estádio, e acabou o sonho. E vamos ver agora como será com o Flamengo. O Flamengo vai encarar o Corinthians agora no Maracanã. E é clara a superioridade do Flamengo. E quando você olha o retrospecto dos dois recentemente, cara, o Flamengo tem machucado o Corinthians pra caramba. A última vitória do Corinthians sobre o Flamengo se dá na Copa do Brasil de 2018, semifinal. A vitória do Corinthians em São Paulo com o gol do Pedrinho, golaço do Pedrinho. E desde então, o Flamengo, no Campeonato Brasileiro daquele ano, aplicou um 3-0 no Corinthians, em Itaquera. Jogou na Copa do Brasil, ganhou os 2 jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro por 1-0, em 2019. Aí o Corinthians conseguiu um empate no Campeonato Brasileiro de 19, em casa, mas foi atropelado no Maracanã por 4-1. E o último jogo deles foi o 5-1. Domenech Torren era o técnico do Flamengo e o Mancini fazia a sua segunda partida à frente do Corinthians em Itaquera. Está vendo aí a lista de jogos. Se você for contar só Campeonato Brasileiro, o Corinthians não ganha do Flamengo desde 2016. Então a superioridade técnica do Flamengo em cima do Corinthians, ela é muito clara, ela é muito evidente e os últimos jogos têm mostrado isso. E no Maracanã não ganha desde 2015. 1-0 gol do Wagner Love, no segundo turno de 2015. Esses números refletem o que são os últimos anos de Flamengo e Corinthians. A diferença é muito evidente. Agora, nesse jogo de Itaquera, o 5-1, o Mancini estava chegando. Ele tinha estreado com vitória sobre o Atlético Paranaense, com o gol do Everaldo lá no finzinho da partida. E, no meu entendimento, nesse jogo de Itaquera, o Mancini achava que dava para encarar o Flamengo. O Corinthians tentou jogar, tentou enfrentar o Flamengo, jogou de peito aberto. E tomou isso daí, ó, esse 5-1. Muita gente até disse, não reflete o que foi o jogo, porque o Corinthians tentou atacar o Flamengo. Só que quando você tem um time muito melhor que o seu, vai para cima desse time, não faz o gol, acontece isso daí. 5-1. Eu duvido, é uma aposta, não conversei com o Mancini, eu duvido que o Corinthians vai ter essa mesma postura no jogo do Maracanã. Acho que o Corinthians vai ter uma postura muito mais humilde, muito mais defensiva e talvez possa ser um jogo diferente do que a gente viu em Itaquera, PVC. Pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, a tendência é o Corinthians ter um time um pouco mais sisudo, fechado. O Corinthians tentou marcar pressão contra o Flamengo, até deu certo em alguns momentos do jogo no 5-1 e acabou sendo amassado dentro de casa. Então o Corinthians deve se fechar um pouco mais. O Corinthians tem o problema ainda do Gemerson, que não deve ser titular. Importante lembrar, o Gemerson foi titular em 4 rodadas. Das 4 rodadas, o Corinthians não foi vazado em 3. Tomou 4-0 do Palmeiras, com o Gemerson titular. Mas são 3 jogos dos 4 sem sofrer gol. Esses times prováveis, né? Ramiro ou Xavier. O Xavier tem uma torção, dificilmente vai começar jogando. Acho que é Ramiro ou Camacho, Mosquito, Cantillo, Ramiro e Otero, Arauz e Léo Natel, mas com uma postura mais defensiva, como você disse. E o Corinthians repetindo o seu quadrado mágico do empate com o Atlético Paranaense, Otero, Arauz, Mosquito e Léo Natel. E no caso do Flamengo, a gente tem uma dúvida pelo possível retorno do Rodrigo Caio. É indiscutível que o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo, se ele tiver em condição de jogar, ele vai a campo. E o retorno dele pode mexer em 2 posições, Pedrinho e Serginho. Na zaga, com a saída do Arão, e no meio-campo. Caso o Arão volte ao meio-campo no lugar do Diego, que vem jogando bem. Cara, que quebra-cabeça pro Rogério, hein, Pedrinho? Você tem o Rodrigo Caio, quem é que sai do time? Eu ainda tem mais uma opção ali, né, André? De repente ele tirar o Gustavo Gomes, passar o Rodrigo Caio para a esquerda e o Arão continuar de zagueiro, né? Ainda tem mais essa opção. Não, ele adoraria ter o Gustavo Gomes, mas eles têm o Gustavo Henrique mesmo, Pedrinho. Gustavo Henrique, perdão. Mas seria mais uma opção. Mas eu acho o seguinte, André, eu acho que o Rogério conseguiu com relação a esse Flamengo, e não é fazendo comparação não, mas é o que tinha perdido, né, com a saída do Jorge Jesus, é o comportamento quando o Flamengo perdia a bola. Eu fiz um jogo do Flamengo contra o Ceará, e eu até falei isso na transmissão, e quando eu acabei de falar, o gol saiu do Ceará, que eu falei que as equipes estavam jogando de uma forma muito confortável contra o Flamengo, né? E o Rogério recuperou isso no jogo contra o Sport.
que eu também tive a oportunidade de fazer. E esse comportamento, André, ele se refere diretamente ao que você pensa de jogo, né? A gente carrega muitas informações, eu falo isso bastante, André, que elas já estão no subconsciente e de forma involuntária você já age no automático. E culturalmente a gente já tinha aquela coisa de perder a bola e correr para trás para se proteger. E para você mudar isso de uma hora para outra, de perder a bola e correr para frente, é muito assustador no início, né? Porque, cara, o meu companheiro está perdendo a bola, eu já estou aqui no meio de campo, eu ainda tenho que correr para frente para ficar mais distante do meu gol. São comportamentos que o atleta tem que mudar. Comportamentos na ação de correr para frente e não mais para trás, e comportamento de não lamentar a perda da bola, que a gente perdia 1, 2 segundos, caramba, perdi a bola. Eu não posso mais fazer isso. Eu perco a bola, eu já tenho que mudar meu comportamento para recuperá-la. Eu acho que isso foi um ponto forte do Rogério, do Jorge Jesus, e com isso prevaleceu sobre esses confrontos, não agora muito do Rogério, mas mais do Jorge Jesus nos últimos anos. Eu acho que prevaleceu sobre a ideia de jogo do Corinthians. Com relação ao Mancini, eu lembro que você até fazia a cartilha aí, ó, o Corinthians está com a cartilha certinha do rebaixamento. Lembra que você fazia? Antes da chegada do Mancini, total. Todo mundo achava isso, né? Que estava muito difícil. E o Mancini, não vou falar em desempenho técnico, porque na hora do sufoco, André, aqui no Brasil, culturalmente, a gente faz qualquer coisa para vencer os jogos, né? E eu acho que o Mancini conseguiu pontuar em alguns jogos com um desempenho muito bom, como foi contra o Fluminense, em outros dentro de uma normalidade. E, para mim, ele conseguiu o objetivo inicial do Corinthians, que não era falado de forma externa, mas internamente eles sabiam que o objetivo naquele momento era tirar o Corinthians da zona. E ele conseguiu isso. Ele mudou de patamar o Corinthians. O Corinthians era um time na zona do rebaixamento quando ele chegou em 17º. E hoje, mesmo com as limitações técnicas que a escalação mostrou aí, é um time que sonha com vaga na Libertadores. Agora, Serginho, queria falar um pouco mais sobre o Rodrigo Caio. Inegavelmente o melhor zagueiro do Flamengo. Não conseguiu jogar muito nesse Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Caio entrou 17 vezes em campo. Ele se machucou contra o Palmeiras e desde então está fora da equipe. Será que é isso que explica o fato de o Flamengo ter levado tantos gols nesse Campeonato Brasileiro? É a pior defesa do G4, levou 48 gols o Flamengo. Será que a ausência do Rodrigo Caio teria dado ao Flamengo uma chance de fazer um campeonato melhor defensivamente, Serginho? Acho que não. Eu acho que a melhora defensiva do Flamengo ela passa a ocorrer quando o ataque começa a recuperar a bola mais rápido. Eu acho que não, a defesa é só o ponto final da tragédia, né? A tragédia vai se dando com aquela transição que era uma moleza, né? É o que o Pedrinho estava falando daquele jogo contra o Ceará, né? O Ceará pegava a bola e andava em bola. Diga, Paulo. Não, só que tinha um número na tela que acho que ajudava a te mostrar isso que você está dizendo, né? O Rodrigo Caio jogou 17 vezes e em 5 não sofreu gol, quer dizer que em 12 sofreu gol. Não é ele. Isso. Não é ele. Claro, exato. É o conjunto. É que ele faz diferença, você não acha? Sim, mas se ele está em campo em 17 jogos e em 12 dos 17 o time sofreu gol... Com o Domenech, o Flamengo chegou a ter a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, só atrás do Bahia, né? E o interessante é o seguinte, né? A gente mostrou os campinhos, as dúvidas, né? Até os problemas do Flamengo são menos problema, né? Porque, a dúvida do Flamengo é se você sai de uma formação que é muito boa para uma formação muito boa ou excelente, né? Tá aí o campinho, né? Acho que nesse caso aí, a gente tem que pensar um pouco na questão da escalação do primeiro tempo e na escalação do segundo tempo. Se o Rogério começa, né, com o Rodrigo Caio, se o Rodrigo Caio estiver bem, obviamente o Rodrigo Caio vai ser o zagueiro central ali, porque é um ótimo zagueiro, dos melhores do campeonato. Se ele estiver bem, ele vai entrar. Então, o problema passa a ser Diego ou Arão, né? O que é melhor você ter no banco caso você precise mudar o jogo, né? O Diego no banco ou o Arão no banco? Me parece que a lógica seria o Diego no banco, né? Eu acho que o Arão não sairia do time, né? Porque se precisar no segundo tempo de mais criatividade, de uma chegada maior, o Diego vai ser mais competente para isso, né? Então, acho que se tiver Rodrigo Caio, vai com o Diego ali no banco de reservas. E é importante também, a gente fala sempre, não, o importante é escalar o time titular.
treinador escala o banco também, né? Ele tem que pensar as alternativas que ele vai ter para mudar caso esteja ganhando, caso esteja perdendo, caso ele perca um outro jogador. É super importante você escalar o banco e não jogar por banco de reserva os jogadores piores. Não é assim que funciona a coisa. Mas quem odeia ficar no banco vai completar 100 partidas pelo Flamengo. E é um sucesso absoluto a passagem do Gabriel com a camisa rubro-negra. Vamos rodar os números dele? Números: 99 jogos, 68 gols, 23 assistências. Tá bom pra você, não? 68 mais 23, 70, 88, 6 títulos. 91 ações de gol, 91 ações de gol em 99 jogos. Um gol a cada 126 minutos. Um gol a cada 126, mas ele tem uma ação ele tem prática, basicamente, uma ação para gol. Quase um por jogo. Por jogo. Sim. Por jogo. 91 ações de gol em 99 partidas. A gente, na reunião de pauta, mais cedo, ficou discutindo uma questão que eu acho que vale aqui colocar, né? O Flamengo teve camisas 9 fantásticos, como Leônidas da Silva, como Cláudio Adão, como Nunes, como Gabigol, como menor, nível abaixo, como Romário, homem-gol, não número 9. Adriano Imperador. Adriano Imperador. Opa! Mas eu acho que não é nenhum absurdo, até pela participação dele na Libertadores de 2019, quando você montar o maior Flamengo de todos os tempos na próxima eleição, o 9 é Gabriel. A não ser que ele queira ser chamado de Ele vai Gabi. disputar com o Adriano, hein, PVC? Será que o Adriano tem essa bala para ser o 9 de todos os tempos do Flamengo? Eu acho que o Gabriel ganha. Também acho, é importante. No Flamengo. No Flamengo. Leônidas da Silva. Mas assim, o Nunes também foi muito... O Nunes fez Nunes- muito gol, né, gente? O primeiro título do Flamengo em 80, o terceiro gol do Flamengo no Galo, Nunes. O Nunes era artilheiro das decisões. Exato. Né? 2 gols em Tóquio. Sim. Eu acho que ainda é do Nunes, cara. Eu acho que a 9 de todos os tempos ainda tá bem vestida no Nunes. O Gabriel é mais Eu que sou talentoso arrojado que o vinha do Nunes. Gabriel já, viu? Cara. Não, é óbvio que o Gabriel é mais talentoso que o Nunes, mas embora o Nunes não tenha sido um perna de pau, não. Não, né? não foi. Mas eu acho que ele ainda é mais importante na história do Flamengo que o Gabriel. Sim. Pelo Mundial, sem dúvida. Mas, E o brasileiro de 80 Mas também, eu que é o primeiro da história. entre Gabriel e Nunes, eu voto Gabriel. Tecnicamente, eu também. Né? Mas olha, e hoje, o Pedrinho, além dessa placa famosa, hoje tem gol do Gabigol. Uma outra placa que o Gabriel pode levantar também nesse momento do Flamengo é: hoje tem substituição do Gabigol. Né? Nas mãos do Rogério tem sido muito frequente também. Eu acho que não vai ter mais não, né? Acabou. No último jogo, contra o Bragantino, não teve, né? Enfim, mas eu acho que, assim, às vezes existem uns questionamentos. O Gabigol perde muitos gols. Mas ele que cria essas oportunidades, André. Ele que se movimenta para o Arrascaeta poder achá-lo. Ele que se movimenta para o Everton achar. Ele dá muitas opções para os meias. Eu sempre falei isso, até com referência ao Lucas Lima, há um tempo atrás, antes mesmo do Abel. Falei, cara, o meio-campista, por mais talentoso que ele seja e consiga resolver alguns momentos do jogo de forma individual, ele precisa de mais dos homens de beirada, dos homens de frente, que se movimentem para ele poder botar para fora o que ele tem de melhor, que é encontrar esses caras em ótimas condições. E o Gabigol, ele te oferece isso. Ele perde 4 para fazer 1, mas ele que cria essas 4 oportunidades, porque se for o Pedro, que também é muito talentoso, para finaliza como ninguém, refinado, mas ele te dá menos alternativas. O Pedro, ele te faz muito mais um pivô inteligentíssimo, se posiciona para o momento final, mas o Gabi, eu acho que ele te dá uma outra dinâmica. Eu acho o Gabi sensacional, acho que ele joga muito, ele dá uma outra dinâmica, ele perturba o zagueiro, ele perde a bola, ele pressiona. Eu acho que ele é